grande como merece. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Gente, chegou aqui essa semana para mim o Fantasma Ômnibus. É o terceiro ômnibus lançado pela Mitos. Esse volume aqui trazendo histórias ilustradas por Ray Moore, o primeiro ilustrador do Fantasma. Quer dizer, primeiro sendo segundo, porque teve aquele lance todo lá de que o Falk ilustrou as 2 primeiras semanas. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu vou comentar aqui um pouco sobre esse material fantástico de 682 páginas. E ó, fica ligado até o final do vídeo, porque eu tenho umas novidades sobre os ônibus da Mitos. Fica ligado. Bom, assim como os 2 primeiros ônibus, né, esse aqui também tem um trabalho de laminação na capa, que dependendo da incidência de luz ele fica ora vermelho, ora preto. É interessante isso porque o ônibus do Cyber, por exemplo, o trabalho de laminação é roxo, enquanto que o primeiro ônibus, que também era de Ray Moore, era vermelho. Então acredito que a Mitos vai manter mais ou menos esse padrão. A guarda da capa, como sempre, né? Muito legal. Eu gosto muito dessas guardas de capa, eu acho que fica muito elegante no material. Tem a ilustração aqui para iniciar. E, gente, aqui não tem muita firula, não. Esse material veio sem extras, tá? Já começa praticamente direto na história. A gente tem o índice com as 8 histórias que estão publicadas aqui. No caso aqui são os pescadores de pérolas, os mercadores de escravos, a garota misteriosa, o círculo dourado, o cavalo marinho, o jogo de Alvar, Diana, a Viatriz perdida e o tesouro do fantasma. Assim como no anterior, não temos trabalho para iniciar as histórias, não tem aquela coisa de fazer um título, é só a tira realmente como ela foi publicada, mas aqui em cima, nas páginas, nós temos, né, escrito o nome da história. Eu gostei muito de como ficou esse material, tá realmente muito bonito. Como sempre, a Mitos fez um trabalho bacana com a distribuição das pranchas, de modo que a gente consegue observar de maneira bem legal mesmo, né, a arte do Ray Moore. É uma arte realmente muito bonita e que está muito valorizada aqui por esse trabalho da Mitos. O processo de digitalização das tiras antigas ficou muito bom, né? A gente sabe como isso dá trabalho. E papel bacana, mais uma vez eu não sei o nome do papel. Isso aí eu deixo para o pessoal que curte pesquisar sobre isso. Isso realmente é algo que nem sempre fica nos meus pensamentos. E é basicamente isso, gente. O ônibus está muito bonito. A gente tem a primeira história, os pescadores de pérolas. É aquela história em que o fantasma enfrenta um sujeito chamado Rourke, e ele acredita que Rourke é casado com Diana, e por isso ele deixa de punir Rourke. Isso provoca um verdadeiro caos na selva. Muito legal essa história. Depois a gente tem a história Os Mercadores de Escravos. Gente, o traço do Ray Moore, né? O que é isso, né? O que é o traço do Ray Moore? É impressionante. Eu, nessas horas, eu deixo de lado qualquer apuro técnico, qualquer tentativa de parecer muito profissional, e sou só um fã mesmo, porque ele é maravilhoso. Esses jogos de luz e sombra que o Ray Moore fazia, né? Já que as tiras eram publicadas em preto e branco, era necessário saber fazer um trabalho legal para poder conferir profundidade, mistério. Você tem, por exemplo, às vezes pranchas, quadros em que você não tem nada desenhado, é só o escuro, os balões, uma luzinha. Isso é sensacional, né? E quando você vê o fantasma e os outros personagens com todas as nuances de luz e sombra, todo o contraste, né? É um jogo que a gente chama de jogo de chiaroscuro, claro-escuro. A gente percebe no caso do Ray Moore uma grande influência da arte barroca. Eu gosto muito dessa história, Os Mercadores de Escravos, principalmente que tem uma cena que tem um velho lá, um eremita, que ele vê o rosto do fantasma, né, e dá uns conselhos legais pro fantasma desistir das mulheres, porque as mulheres só causam problemas. Aí a gente tem a história Garota Misteriosa, que é aquela história conhecida também como a Desmemoriada de Alexandria. É muito legal essa história também, que o fantasma começa com uma garota que
não sabe quem é, e no final ele acaba desbaratando uma quadrilha, um plano sinistro lá de um sujeito. Outra história maravilhosa, tem uma das histórias, um dos momentos mais interessantes nas histórias do fantasma, né, nesse período inicial, quando ele enfrenta a Hannah, que é uma verdadeira amazona, né, uma mulher gigantesca, que fica apaixonada por ele porque ele foi capaz de derrotá-la. E aí a gente vai passando, né, tô aqui passando rapidamente, só para vocês terem uma noção de como tá o encadernado da Mitos, para vocês poderem ver aí essa arte incrível do Ray Moore, e também ver o trabalho muito bom que a Mitos está fazendo com os ônibus. Eu sei que muita gente não gosta do formato ônibus, mas não tem como negar que é um formato que veio para ficar, tá? É a tendência do mercado editorial hoje, e a Mitos está fazendo um trabalho muito bonito com o fantasma nesses ônibus. A história do Círculo Dourado, gente, essa história é tão interessante. Eu já comentei dessa história aqui, já fizemos um review de O Círculo Dourado aqui, é uma das histórias clássicas do fantasma. Aí temos a história do Cavalo Marinho. Eu sempre acho que essa história do Cavalo Marinho, o Ray Moore fez um trabalho um pouco mais claro, né? Parece que é uma história mais clara. Tá aí uma história que eu preciso tirar um dia para comentar, que é The Seer Horse. É uma história muito legal, envolvendo o fantasma, envolvendo criminosos internacionais, piratas modernos. É uma história realmente bacana. Chegamos ao Jogo de Álvar. O Jogo de Álvar é uma daquelas histórias que eu considero ambíguas, porque quando você começa, você pensa que é só um sujeito que está dando em cima da Diana, e no final das contas você descobre que o cara é um tremendo de um criminoso, e acaba que o que tinha tudo para ser uma história comum, uma história familiar, se torna uma baita aventura. Aqui é o Falk na sua melhor forma para mim, aquele início dele, né, em que ele efetivamente estava com uma criatividade muito boa para pegar às vezes situações comuns, iniciando as suas histórias e concluí-las de uma maneira inusitada. O Jogo de Álvar é uma dessas histórias. Aí chegamos em A Aviatriz Perdida. Essa história realmente é interessantíssima também. É uma outra história bacana, até porque envolve a questão de civilizações ocultas, civilizações perdidas, nativos de outros lugares. É muito interessante também. Uma das coisas que eu gosto muito nessa história é o final dela, né, em que o fantasma ele enfrenta lá o seu principal inimigo, né, dessa história. Ele o enfrenta estando com a perna quebrada. É assim realmente sensacional o que ele faz, né, nessa história, porque mostra toda a força do espírito que anda. Diana, a Aviatriz Perdida. E o barato dessa história é que as últimas páginas dela já tem a introdução, e assim, não é só aquela coisa que a gente vê muito a seguir uma nova aventura, não. As últimas páginas dela já começam a introduzir os elementos da história seguinte, que é justamente o Tesouro do Fantasma. É uma história muito interessante em que o lendário tesouro que os fantasmas acumularam ao longo de séculos para combater a pirataria, para combater o mal, ele é roubado. E quem ajuda nesse roubo é justamente Timo, que é o filho de Guran. Recentemente Timo, inclusive, foi referendado numa das histórias mais recentes. Tem até uma cena muito interessante em que o fantasma é ferido por uma das flechas envenenadas dos Bandar, e a gente descobre que ele conhece o antídoto para isso, para aquele veneno. Realmente outra história fantástica, fechando esse ônibus. Esse ônibus estava em pré-venda até pouco tempo no site da Mitos, e atualmente ele já está chegando às mãos daqueles que o compraram e está disponível para quem quiser. Fica ligado, porque o site da Mitos constantemente está fazendo umas promoções muito legais que dá para a gente completar a nossa coleção do Fantasma. Juntando os 2 volumes de ônibus da Mitos dedicados ao Ray Moore, nós temos um total de 15 tiras diárias ilustradas por ele. Entretanto, Ray Moore ilustrou um total de 18 tiras diárias, além
de ter feito também 16 tiras dominicais. Acontece que olhando para as 3 últimas tiras diárias ilustradas pelo Ray Moore, a gente nota que a antepenúltima e a última foram ilustradas em parceria com o Wilson McCoy, que assumiria as ilustrações do Fantasma depois, quando o Ray Moore se afastou. A mesma coisa vai se dar com algumas das tiras dominicais do Fantasma, em que Ray Moore e Wilson McCoy dividem o crédito pela ilustração. E aí fica a dúvida, como é que vai ser então a publicação desse material? Bem, eu entrei em contato com o pessoal da Mitos, e a resposta que eles nos deram foi bastante animadora. Eu perguntei como é que ficaria, né, a questão dessas 3 últimas tiras, e a resposta foi a seguinte: como a próxima história já tem parceria com o McCoy, vai sair no ônibus dele. Opa! Então olha só o que a gente já sabe, olha o que acabou de ser confirmado. Vamos ter um ônibus do Wilson McCoy. Então é provável que a Mitos continue apostando nesse formato. Isso já é uma ótima notícia para nós leitores do Fantasma. O mesmo com a única história faltante que não é em parceria. Vai ser publicada dentro da ordem cronológica e vamos explicar esse retorno. Então olha que legal, a gente vai ter um ônibus do Wilson McCoy, sendo que a segunda história desse ônibus é ilustrada pelo Ray Moore para manter a ordem cronológica. Isso é muito legal, significa que a gente vai tendo aí as tiras diárias do Fantasma sendo publicadas em ordem cronológica, possivelmente pela primeira vez no Brasil. E quanto às tiras dominicais? Olha aqui a resposta. Temos projetos para ônibus de tiras dominicais, mas mais para frente. Ou seja, vai depender da venda desse material. Olha, eu acredito que a gente vai ter aí um material muito legal. Então eu agradeço aqui a Mitos, né, nas figuras da Joana Rosa e do Júlio Monteiro, que sempre atendem o canal Fantasma Brasil com muito carinho, com muita prestimosidade. É sempre muito bom a gente ter esse diálogo aberto com a editora. E é isso, minha gente. Vamos lá, vamos fazer aquele esforcinho, espera a promoção, vamos comprar ônibus para garantir a continuidade das publicações do Fantasma aqui no Brasil. Realmente é um material muito legal e eu confesso que mal posso esperar pelo próximo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de continuar ajudando o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica aqui na descrição do vídeo. Você tem ajudado bastante o nosso canal e tem minha gratidão eterna. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas diversas redes sociais onde o Fantasma Brasil está presente. Aproveitando também para acessar constantemente o nosso blog, onde sempre tem novidade, onde sempre tem histórias inéditas, histórias clássicas, e também procurar-nos nos grupos de WhatsApp e Telegram. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?